Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli e agora a gente vai estar começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre como é morar em Belo Horizonte no que se diz respeito a custo de vida no geral, seja ele com alimentação, transporte, aluguel, entre outras coisas. E também eu queria dizer que esse vídeo é de um ponto de vista de alguém que está vindo de fora de Belo Horizonte. Eu acho que seria muito interessante nesse começo de vídeo a gente conhecer um pouquinho mais sobre como é estruturado o curso de medicina aqui na UFMG. Nós temos obviamente aquela classificação que se aplica a todos os cursos de medicina, né? Ciclo básico, ciclo clínico e o internato. Só que aqui na UFMG, quando você vai falar de custo de vida, seria importante a gente falar assim entre dois períodos, que é os 2 primeiros anos e os 4 últimos anos. Isso por quê? Porque nos 2 primeiros anos, a maioria das nossas aulas se passa no campus Pampulha. E nos 4 últimos anos, a maioria das nossas aulas se passa no campus da Alfredo Baleno, no centro de Belo Horizonte. Então, isso influencia muito a escolha das pessoas sobre onde elas vão morar. Geralmente, tem pessoas que moram desde o início do curso já no centro de Belo Horizonte, como tem pessoas que escolhem no início do curso morar mais perto do campus Pampulha e depois, que terminar o ciclo básico, que terminar os 2 primeiros anos, eles começam a vir para o centro de Belo Horizonte, começam a se mudar para o centro de Belo Horizonte. Então, nós temos essas duas perspectivas e nós vamos abordar as duas. Primeiramente, eu queria dizer, no início do curso, se você escolheu morar na Pampulha. Beleza, vamos lá. Quais vão ser os seus gastos? Primeiramente, falando de aluguel. Aluguel, o mais barato que eu já achei lá, foi a partir de R$350. E esse valor seria de um quarto alugado numa república, né? E que todas as outras áreas da casa seriam de uso compartilhado. Então é só o quarto, né? A cozinha, o banheiro e todas as outras áreas da casa seriam de uso comum, a partir de R$350. Obviamente que a partir daí, quanto mais privacidade, por assim dizer, né, você queira ter, maiores serão os seus gastos. Então, se você quiser alugar um apartamento só para você, ou se você quiser alugar um apartamento com os amigos seus para morarem menos pessoas no mesmo apartamento, né, vão crescendo os seus gastos a partir daí. Mas a base mesmo que eu pude achar, né, foi R$350 para o aluguel de um quarto, próximo à faculdade. E quando eu digo próximo, é ou apenas atravessar uma rua para chegar no campus Pampulha, ou no máximo andar uns 2 quarteirões para você chegar na frente do campus Pampulha. Agora, vamos partir para outra situação, que é o seguinte: você morar desde o início no centro de Belo Horizonte, que tem algumas pessoas que fazem isso também. Obviamente, se você vier morar no centro de Belo Horizonte, o preço dos aluguéis que você vai ter que pagar vão ser mais altos. Depende também muito do bairro, se esse é um bairro de luxo, obviamente, ou se não é um bairro de luxo. Na minha opinião, os melhores bairros são aqueles mais perto da faculdade, porque você vai ter que gastar menos tempo de travessia entre a sua casa e a faculdade, e depois voltando da faculdade para sua casa. E eles não são necessariamente os mais caros. Então, qual que eu diria que são bairros próximos da faculdade bons para se morar? Tem o Floresta, você consegue morar lá e ficar relativamente próximo da faculdade. Tem o Santa Efigênia, que é a faculdade praticamente dentro do Santa Efigênia. Tem o bairro Funcionários. Tem o bairro Lourdes, que o bairro Lourdes é um pouquinho mais longe, assim como o bairro Savassi, mas não é nada super longe. Estou dizendo só os bairros aqui para dentro da Avenida do Contorno mesmo. Você está bem no centro. E a própria mesmo região central de Belo Horizonte também vai te deixar muito perto da faculdade. Santa Efigênia, Funcionários e alguns prédios do centro, vocês podem ficar a 9 minutos andando da faculdade. Então é realmente muito perto. E é muito bom, porque ele vai te permitir ficar até mais tarde na faculdade e voltar para casa sem problemas, sem preocupações, mesmo que seja andando. Então vamos partir agora para falar sobre valores. E nisso eu posso falar da minha experiência própria. Nesses bairros que eu comentei com vocês, que são bem colados com a faculdade mesmo, eles são um pouco mais caros. E o aluguel mais barato que eu encontrei nessa região foi de R$750 para cada um dos integrantes do prédio. Isso considerando que eles estão incluindo conta de luz, conta de água, conta de internet e condomínio, se tiver, beleza? Então eu vou falar um pouco da minha situação. Eu divido um prédio com 3 outros amigos meus e para cada pessoa fica esse preço, R$750. Mas isso é um valor realmente muito baixo para essa região aqui, se você for olhar na média. A média que você vai pagar com tudo isso incluso é em torno de R$1.000, talvez R$1.100. Isso para você morar com outras pessoas. Agora, se você quiser morar sozinho num apartamento, por exemplo, de um quarto aqui, você vai pagar no mínimo uns R$1.200, R$1.300 de aluguel, beleza? Aí você acrescenta ainda o valor da internet, que aí se você for pagar a internet só para você não precisa de uma internet tão rápida, o preço cai um pouquinho. Agora, se você quiser morar para fora da Avenida do Contorno,
para os outros bairros que também são relativamente perto da faculdade, e com relativamente perto, quero dizer umas 30 minutos de caminhada, você consegue encontrar outros lugares mais baratos. Aí você consegue encontrar quartos menorzinhos até por R$500, ou dependendo do local, menos até. Só que nisso que eu estou falando de morar perto da faculdade, você elimina todo o gasto que você vai ter com transporte. Isso, obviamente, se você estiver numa época do curso que você esteja tendo aula aqui no centro só, né? Agora, se você morar um pouco longe do campus do centro, pode ser que você tenha outros custos com transporte. Agora, o custo de transporte, porque a situação que nós estamos vendo é, você mora no centro e você estuda na Pampulha. Então beleza, para você se deslocar do centro até a Pampulha, você pega o MOV, que a gente chama. Se você sair da frente da faculdade de medicina para você parar na frente do campus da Pampulha da UFMG, você vai pegar o 51, o número do ônibus, né? E o preço dele atualmente, né, no início de 2020, tá R$4,50. Você pega um para ir, R$4,50, você pega um para voltar, R$4,50 também. Então, né, R$9 basicamente de transporte por dia se você escolher morar aqui no centro. E já que eu finalizei essa questão de transporte também, eu acho muito válido dizer que aqui no município de Belo Horizonte a gente não tem subsídio para estudante, ou seja, o estudante paga o preço cheio da passagem mesmo. Então isso é uma coisa bem deficiente do sistema de transporte de Belo Horizonte, tendo em vista que cidade como Brasília, estudante nenhum paga sequer um centavo para se deslocar para a faculdade. Agora, se você mora em Belo Horizonte, estuda em Belo Horizonte, você vai ter custo com o transporte de ônibus para ir e voltar da sua faculdade. Mas se por esse lado da questão de subsídio a estudante, ou melhor dizendo, a falta dele, é bem ruim, tem outro lado que é muito bom, porque existe para pessoas que possuem algum tipo de deficiência subsídios, então você pode não pagar nada de transporte se você possuir alguma deficiência. E outra opção de transporte também, que é bem utilizada aqui por nós, principalmente para ir de um campus para o outro, é dividir um Uber, né? Porque você dividir no Uber cheio, né? Ou seja, você dividindo com 4 pessoas, você consegue pagar, dependendo da hora do dia, menos até que uma passagem de ônibus. E geralmente fica menos que uma passagem de ônibus mesmo. E muito mais confortável e mais rápido. Então beleza, a gente já falou um pouquinho de aluguel, a gente já falou um pouquinho de transporte também. O que eu quero falar agora, né, é sobre outra coisa muito importante também, que é sobre alimentação. Então, sobre alimentação, lá no campus Saúde nós temos um RU e no campus Pampulha nós temos 2 RU. E como é que funciona a alimentação no RU? O preço dela depende de algumas coisas. Primeiramente, né, depende se você é aluno ou não da UFMG, porque se você não for vinculado à UFMG ou à Cruz Vermelha, você vai pagar o preço cheio, que é R$11,90, não lembro certinho quantos centavos é, mas é R$11 basicamente. Agora, se você for aluno, o preço base, ou seja, o preço mais caro que você pode pagar é R$5,60. Isso em todos os RUs, beleza? Agora, você pode ser auxiliado pela FAMP. E aí, esse auxílio da FAMP, ele te classifica em determinados níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4A, nível 4B. Que basicamente, indo do nível 1 ao nível 4B, significa cada vez menos vulnerabilidade social. Então, se você tiver num nível de vulnerabilidade socioeconômica muito alta, você vai ser nível 1. Se você tiver um pouco menos vulnerável, nível 2, um pouco menos nível 3, um pouco menos nível 4A, um pouco menos nível 4B, beleza? Então vamos lá, como que o preço é distribuído entre esses níveis? Se você é nível 1, você não paga nada, sua alimentação é de graça. Se você é do nível 2, nível 3, ou você faz parte do convênio que a UFMG tem com a Cruz Vermelha aqui, você paga R$1. E esse é o caso no qual eu me encaixo. Eu pago R$1 pelo RU. E se você é nível 4A, você paga R$2. E se você é nível 4B, você paga R$2,90. Além disso, se você não tem nível, você paga R$5,60, como eu falei, que é o preço básico. E como é que é a alimentação no RU? Nós temos 3 refeições por dia no RU. O café da manhã, o almoço e a janta. Sendo que, para você acessar o café da manhã, você tem que ser classificado como FAMP nível 3 ou superior. Ou seja, 2 ou 1. E ele é de graça para esses 3 níveis. Então, se você for FAMP 1, FAMP 2, FAMP 3, você consegue acessar o café da manhã e aí a gente passa para o almoço. Depende do seu preço, mas eu falo no meu caso, R$1. E a janta a mesma coisa, R$1. Então, o meu gasto por dia que o RU funciona, que é de segunda a sexta e sábado de manhã, meu gasto diário com o RU é R$2. Eu vou lá de manhã, tomo café da manhã, eu almoço lá e eu janto lá. Então é R$2 por dia, tirando o sábado, que é só R$1, porque só tem almoço, não tem janta no sábado. Então esse é meu gasto com o restaurante universitário. Por mês, eu gasto em torno de R$44 ou R$46. Porém, tem sábado de noite e tem domingo durante o dia todo que o RU não funciona, nem mesmo para café da manhã.
Então você tem que comprar coisas para casa. Então, além do gasto que eu tenho com o RU, eu gasto em torno de 70 a 100 reais por mês para comprar coisas para casa. E nisso se encaixa basicamente as coisas que eu uso para fazer café e também para comer no final de semana, que eu faço comida em casa. Então eu consigo reduzir bastante meus gastos. Geralmente não passa de 75 reais, só às vezes. Agora, se você quiser lanchar, comer fora, você vai ter que acrescentar um valor consideravelmente maior nessa faixa de preço, né, para alimentação. Então beleza, já falamos de alimentação, falamos de restaurante, falamos de transporte. E essas são as 3 coisas básicas que você tem que se preocupar, né, quando você estiver pensando em se mudar aqui para Belo Horizonte. Então era isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês nesse vídeo, sobre os gastos fundamentais mesmo que você vai ter se você decidir se mudar para Belo Horizonte, morando ou no centro ou morando na Pampulha. Obviamente, como eu havia dito, se você morar mais afastado desses lugares, você vai acabar diminuindo um pouco o seu preço na questão do aluguel. Porém, você tem que ficar de olho para você não diminuir o seu preço de aluguel e acabar aumentando seus gastos com transporte, que vai acabar dando na mesma, sendo que você morando mais perto da faculdade, você tem diversos benefícios. Como eu falei, ficar na faculdade até mais tarde, não precisar acordar tão cedo para chegar na faculdade, que você vai poder sair de casa num horário muito mais confortável. Fora que, né, você morando no centro de Belo Horizonte, você vai ter muito mais opções culturais, muito mais opções de lazer do que você teria se você morasse longe daqui. Digo perto de casa, né? Sem precisar fazer um esforço muito grande para chegar nela. Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, eu queria pedir para vocês deixarem aqui embaixo seu joinha, compartilharem esse vídeo também com alguém que pretende se mudar aqui para Belo Horizonte para estudar no FMG. E também não deixem de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. E se você tem alguma sugestão de assunto que queira que eu fale aqui nesse canal, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e posso gravar um vídeo para falar sobre elas também, tá bom? Então era isso, tchau!